Um bom dia a todos, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra ao coração dos irmãos nesta manhã. Hoje é o dia 8 de dezembro de 2020. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, lendo o livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11, que nos diz sobre o filho da viúva de Naim é ressuscitado. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Essa palavra é uma palavra que nos traz algo muito importante, que nós vemos aqui duas situações, duas multidões que fazem parte dessa história. Vemos que depois de Jesus realizar um grande milagre na cidade de Cafarnaum, curando e libertando o servo de um centurião romano, pelo poder da sua palavra, ele prossegue seu ministério de poder e vida, indo para a direção da cidade de Naim. Naim era uma cidade, e Jesus estava indo em direção àquela cidade. E a Bíblia fala uma única vez sobre essa cidade. Naim é mencionada uma única vez aqui na Bíblia, nessa passagem em que Jesus esteve ali. Acredita-se que ficava situada ao sul da cidade de Nazaré, na Galileia, próximo ao pequeno Hermon. Da cidade de Naim se tinha a vista da planície de Jezreel. A mensagem de hoje que eu pretendo deixar ao coração dos irmãos é uma parte interessante, uma parte muito interessante. Preste atenção na cena. Duas multidões, uma sai da cidade acompanhando um funeral, e a outra, entrando na cidade, seguia Jesus, trazendo vida. Em Lucas capítulo 7, versículo 11, nós vemos que a Bíblia nos diz que Jesus ia com muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Essas duas multidões representam dois estados espirituais em que o mundo vive, em que o mundo está vivendo. Estas duas multidões retratam o quadro atual dos dois grupos que dividem-se a população do planeta Terra. Estas duas multidões identificam-se de formas diferentes de viver, com Deus e sem Deus. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Ao decorrer dessa mensagem, você vai olhar para você mesmo e ver em qual dessa multidão você se insere. Em qual dessa multidão você faz parte? Essas duas multidões falam de dois grupos de desesperados e tristes, e o grupo dos felizes e dos esperançosos. São dois grupos diferentes. Estas duas multidões nos revelam dois destinos: o céu e também o inferno. Vida eterna com Jesus e separação eterna de Deus. Também estas duas multidões, elas nos ensinam
duas maneiras de vida, uma com Jesus e a outra sem Jesus. Qual dessas multidões você se encontra neste momento? A Bíblia nos mostra que, em Lucas capítulo 7, o qual nós acabamos de ler, que uma multidão seguia a morte e a outra multidão seguia a vida, que era Jesus. Uma seguia a caminho da morte, outro seguia a caminho da vida. E havia ali o perfil de cada uma daquelas multidões. O perfil da multidão que seguia aquele cortejo fúnebre, que seguia a morte, era o seguinte: a multidão que seguia a morte fazia um coro de tristeza, um lamento, com a mãe que estava ali chorando, estava chorosa, e ali estavam todos de luto, e havia somente pranto, lágrimas e dor, porque é sempre assim. Você já deve ter ido em um velório e você não vê ninguém sorrindo, cantando, batendo palmas de alegria. Por mais certeza que você tenha daquela pessoa ser salva em Cristo, o ser humano sente a falta daquela pessoa. Então ali só havia lágrimas. Este é um dos perfis da multidão que seguia a morte. Um cortejo fúnebre é um ambiente triste e melancólico. Ninguém sorri, ninguém jubila, somente lágrimas pela perda daquela pessoa. A morte faz isso com as pessoas. A morte traz tristeza. A morte traz um coração quebrantado. A morte traz dor. A morte faz com que você pense como está sendo a sua vida. Salomão, certa vez, escreveu que melhor é ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há banquete, onde há festa. Por quê? Porque ali se vê o fim de todas as coisas. Uma pessoa que morreu, de repente você chega a um velório e aquela pessoa que está ali, aquele defunto, ele gostava de correr muito em seu carro e tudo, e agora ele morreu em um acidente. E quando você chega ali e pergunta de por que aquela pessoa morreu, de que ela morreu, e as pessoas lhe falam: ah, foi um acidente de carro, ele corria muito. E aquela pessoa que está ali perguntando também tem o mesmo defeito de querer correr, de querer andar muito em alta velocidade, ele vai pensar duas vezes em fazer de novo. A Bíblia fala que aquela mãe, ela estava aflita, chorosa copiosamente. Parentes e vizinhos tentavam consolá-la, mas não havia recurso. E agora nós vemos essas duas situações. Essa multidão que seguia aquela mulher com o seu filho morto, indo para caminho do cemitério. Nós vemos para as nossas vidas. Estamos indo para o cemitério ou para o céu? Estamos indo para o cemitério somente e ali a sua carne, o seu corpo ficar ali e depois dar conta a Deus? Ou você está seguindo a multidão da vida? Ou você está na multidão de Jesus? Você vai passar pelo cemitério, o seu corpo, a sua carne, mas o seu espírito estará com Ele, descansando com Ele na glória. E agora ali aquela mulher chorosa, ela está indo para o cemitério e ela pensa: estou indo para o cemitério juntamente com essa multidão e lá vou deixar o meu filho. Esse é o perfil de uma multidão que segue a morte. E um outro perfil também da multidão que segue a morte, que está seguindo a morte, é que é uma grande multidão. Não é pequena, é uma grande multidão. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é caminho de morte. O caminho da morte é o caminho da incredulidade. É o caminho que as pessoas traçam neste mundo, incrédulos, que não creem na palavra do Senhor, que não querem saber da palavra do Senhor ser inserida e enxertada no seu coração, mesmo vendo todos caminhando naquela multidão para a morte, mas ele insiste em estar naquela multidão. João 3, 16, 18.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vemos situações contrárias. Uns creem e seguem a vida, a multidão com Jesus. Outros não creem e persistem em seguir a multidão que caminha para a morte. O caminho da morte é o caminho do pecado. E nós vemos que muitas pessoas querem decidir o caminho em que ela deve andar. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro salvo, aquele que anda na multidão de Cristo, ele deixa o Senhor Jesus conduzir o caminho. Veja que aquela multidão vinha com Jesus, não era Jesus que ia com a multidão. Jesus vinha e a multidão o acompanhava. E assim tem que ser nas nossas vidas. Ele tem que nos conduzir. Mas a Bíblia diz que aquela multidão ainda estava caminhando para o cemitério para enterrar aquele garoto morto. E os sonhos. Nós vimos a história que a própria palavra nos mostra acerca do filho pródigo, que ele pediu a herança ao pai, saiu, você conhece a palavra, e ele foi embora de casa, passou por muitos problemas, mas um dia o caminho dele mudou. Um dia ele teve que mudar o caminho, ele teve que fazer o caminho de volta, porque ele viu que a multidão que ele estava acompanhando estava conduzindo ele para o cemitério, para a morte, tanto física como espiritual. E a morte espiritual, ela separa o homem de Deus eternamente. A morte física separa o espírito do corpo. O homem morre. E a morte espiritual separa esse espírito de Deus eternamente. O caminho da morte é um caminho de desespero. A Bíblia ainda nos relata em Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim são muitos que estão caminhando o caminho da morte. Não querem deixar o seu pecado, não querem deixar as suas idolatrias, os seus vícios, não querem deixar a incredulidade, não querem deixar a traição, não querem deixar a infidelidade, enfim, tudo aquilo que separa o homem de Deus. Então, continuam seguindo o caminho da morte naquela multidão. Outro perfil da multidão é que aquela grande multidão que seguia a morte ia triste, eles caminhavam triste. A Bíblia diz, mas a multidão que seguia Jesus, seguia a vida. Quem caminha seguindo a morte, segue triste. Quem caminha seguindo a Jesus, segue alegre, contente, valente. Eu vou trazer alguns exemplos para você na Bíblia Sagrada. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, capítulo 6, versículo 47 ao 48. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, Jesus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida com abundância, e tenham com abundância. Saia hoje depressa dessa multidão. Saia da multidão que segue a morte. Venha fazer parte da multidão que segue a vida. Porque Jesus é a vida. Aqueles que seguem a Jesus, ele segue a vida. Porque mesmo quando ele morre fisicamente, ele vive espiritualmente para a vida eterna. E nós vemos que Jesus,
nunca foi a um velório, a uma situação onde havia uma pessoa morta e não ressuscitasse uma pessoa. Nunca Jesus chegou ali, chorou e voltou para casa e aquela pessoa ficou morta. Todos eles, quando ele chegou, ressuscitou. Agora imagine essa cena comigo. Jesus chega para o cortejo fúnebre. O rapaz é ressuscitado ali por Jesus. Agora imaginamos nós, o coveiro esperando lá no hospital. E agora ele impaciente ali, porque sabemos que tem horários no hospital não, no cemitério, perdão. O coveiro esperando lá no cemitério. E sabemos que tem horário ali no cemitério para poder fazer os sepultamentos. E aquele homem já impaciente, o coveiro, 1 ou 2, e eles diziam, imagino eu, esse defunto não chega nunca. Esse defunto está chegando, está demorando para chegar. Abrir logo cedo a sepultura para enterrar ele e o féretro não chega. Mas eu quero te dizer nesta manhã que se você está caminhando pelo caminho da morte, se você está seguindo a multidão da morte e nesta manhã você resolver dar um passo e sair da multidão da morte e seguir a multidão da vida, que é a multidão de Jesus, o coveiro que iria te enterrar espiritualmente falando, ele vai ter que pegar a sua enxada, a sua pá, a terra que ele cavou e ficar com ela guardada eternamente, porque nunca você irá para lá. Você irá para a glória. E não vai ter coveiro, não tem demônio, não tem inferno que vai poder parar a mão de Deus na tua vida, o ressuscitar de Deus na tua vida. Vejamos que uma multidão seguia um sonho que era sepultado. A outra multidão seguia o Senhor que realizava os sonhos. Que maravilha! Agora vamos ver na Bíblia Sagrada. Em Lucas capítulo 7, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vejamos que um dia aquela mulher sonhou em se casar, se casou, sonhou tantas coisas com seu esposo, mas um dia aquele sonho morreu, porque a Bíblia acaba de nos dizer que aquela mulher era viúva. Então o sonho do seu casamento, de viver grandes coisas com seu esposo, com seu marido, talvez na sua vida, morreu. E agora a Bíblia diz, mas eles tiveram um filho, um único filho. E agora aquela viúva concentra todas as suas esperanças naquele sonho, que era o filho dela. O primeiro sonho, que era o marido, morreu. Agora o segundo sonho, que era o único, em que ela depositava toda a sua esperança, morreu também. Certamente aquele rapaz poderia ser um arrimo de família, mas de repente aquele sonho também morre. E quantas pessoas estão enterrando os seus sonhos? Quantas pessoas agora, neste exato momento, estão enterrando os seus sonhos? Mas eu quero te dizer para você, Jesus está chegando em Naim. Jesus já está a caminho. Ele já está nas portas para ressuscitar os teus sonhos. Agora aquela mulher, ela vem a caminho do cemitério e ela pensa, estou indo sepultar o meu filho. Estou indo sepultar o meu sonho. O meu marido já morreu. O único sonho que eu tenho agora de ver realizado na minha vida é o meu filho. E aquela mulher está a caminho. E junto com ela uma grande multidão. Mesmo chorando, ia com ela para enterrar o seu sonho. Se você chegar num cemitério, você vai ver mausoléus, jazigos. E você vai olhar aquilo ali tudo. Você já deve ter ido em um cemitério. Não sei se parou para pensar. E você vai dizer, meu Deus, quantos sonhos e projetos não realizados que estão aqui sepultados. Quantos tesouros estão guardados para sempre aqui nesse lugar que o mundo nunca conheceu. Existem doutores enterrados que nunca ninguém viu.
Existem grandes pastores que nunca ninguém viu. Existem grandes médicos, jogadores de futebol de nome, que nunca ninguém viu. Sonhos que foram enterrados. Sonhos que foram sepultados. Você não pode ser um coveiro espiritual. Você não pode ser um sepultador de sonhos, porque muitas vezes você mesmo sepulta os seus sonhos. Você mesmo acaba sepultando os seus sonhos. Ah, não vai dar mais. Não tem jeito mais. Mas muitas vezes você pensa que não vai dar jeito, mas Jesus tem o jeito para você. Jesus pode ressuscitar. Você não pode enterrar os seus sonhos. Muitas pessoas estão olhando para os seus filhos e dizendo: você não vai dar em nada. Você é um coitado. Você é um drogado. Você nunca vai. Isso faz com que você enterre o seu filho. É um sonho na sua vida. Deus pode realizar grandes coisas na vida dele. E também na sua. Às vezes você bate no peito e fala: eu não sou nada. Para que eu nasci? Nunca deu nada. Tudo que eu faço dá errado. Você está enterrando os seus sonhos. Mas mais uma vez eu te digo: se nesta manhã você resolver dar um passo a seguir a multidão de Cristo, você será um vitorioso. Na viagem dessa vida, nós temos que fazer como Jacó, que na sua viagem levou quatro coisas na sua bagagem, na sua mala. Em Gênesis capítulo 28, 10 ao 17, nos mostra que Jacó ele levou a capacidade de lidar com pedras. Isso significa discernimento e paciência. Segundo, Jacó levou na sua bagagem azeite. Isso significa unção do Espírito Santo. Jacó levou o coração de um adorador. Quer dizer que ele fez um altar. Ele fez um altar dentro dele para Deus. Jacó levou a capacidade de sonhar. E ele sonhou com ela. Quando ele teve aquele sonho. E ele sonhou com uma escada em que anjos desciam e subiam. Jacó, ele teve sonhos. Enquanto a multidão triste acompanhava aquela mulher frustrada, ia para o cemitério para sepultar aquele garoto. Ia sepultar o último e grande e único sonho daquela viúva pobre. A outra multidão que vinha com Jesus estava alegre, festiva, seguia o Deus que realizava sonhos. Sabe por quê? Oh, aleluias! Porque eles faziam parte daquela multidão. Fazia parte daquela multidão. Ali havia gente que sonhou em enxergar, que estava com Jesus. Pessoas que nunca enxergavam, mas quando Jesus chegou ali, Jesus fez enxergar. No meio daquele povo que estava com Jesus, daquela multidão alegre, cantando, tinha pessoas ali que eram paralíticas, que não andavam antes. Agora Jesus os fez andar. E estão pulando e andando e saltando com ele. Gente que sonhou um dia ser feliz. E agora cantam a felicidade em Cristo. Oh, aleluia. Aqueles que seguem a Cristo. Aqueles que andam com ele na multidão de Cristo. Na multidão da vida. Eles cantam de alegria. Eles cantam ao Senhor. O mais lindo dessa história é o encontro das duas multidões. O Senhor chega, a multidão que estava com Jesus, e encontra com aquela multidão que seguia a morte. Uns cantando pela alegria que o Senhor nos trouxe, outros chorando que iam sepultar aquele garoto. E o Senhor o consola. O Senhor consola
E ele diz àquela mulher, em Lucas capítulo 7, versículo 13, não chores. Em Lucas capítulo 7, versículo 14, e chegando-se, tocou o esquife. Jesus nos toca. Ele chega e para o cortejo fúnebre. Lucas capítulo 7, versículo 14, observe. E chegando-se, tocou o esquife e os que levavam pararam. Jesus parou aquela multidão. E agora, no mesmo versículo, ele ressuscita os sonhos daquela mulher. Porque ele diz, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, olha só para você ver, ele era um defunto, ele era morto, ele estava morto. Assentou e começou a falar. O que era defunto, aquilo que estava morto agora viveu. E assim o Senhor vai fazer na tua vida. Se você está morto espiritualmente, se você está caminhando a multidão da morte, Ele está parando o cortejo fúnebre neste momento e está te dizendo, levanta-te e anda. Ele está te dando vida, Ele está te dando paz e está te trazendo para a multidão da alegria. Aleluia. A Ludmila Ferber canta um hino que a letra é muito bonita. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Olha só. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. A partir de agora você começa a enxergar as maravilhas de Deus. Quando aquela mulher viu o seu filho levantando daquele esquife, daquele caixão, os sonhos daquela mulher começaram a voltar novamente. Ela começou a enxergar. A visão dela começou a transformar, porque agora ela viu o seu sonho ressuscitado. Uma multidão saía da cidade e a outra multidão entrava na cidade. A que saía da cidade, ou melhor dizendo, por que não entraram na cidade? Em Coríntios 6:10 diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só para você ver. Uma multidão saía, a outra multidão chegava. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde em fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Agora nós vemos aqui, nesta situação, o encontro com Jesus. Jesus chegou e fez com que a viúva e toda aquela multidão desse meia volta. Eles já estavam saindo da cidade. Ele fez com que eles mudassem o curso da cidade e voltaram para a cidade. Conversão é essa meia volta. A Bíblia nos fala em Lucas 15:17, e tornando em si, voltando em si. Lucas 15:17, vamos ler aqui. Glória a Deus, aleluias. Lucas 15:17. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Aquele jovem, filho pródigo, ele caiu em si, e agora a sua rota vai mudar. E agora ele vai dar uma meia volta e seguir a multidão. Ele vai voltar
Isso aconteceu com essa mulher e com aquela multidão. Jesus fez com que eles mudassem o curso. Muitas vezes são assim. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Quantas vezes aconteceu isso comigo? E uma vez eu deixei e comecei a seguir o caminho da multidão da morte. Mas um dia, Jesus fez com que eu voltasse, com que eu desse meia volta. Ele chegou na cidade em que ele já estava saindo, quase saindo dela, quase chegando no cemitério. Mas no meio do caminho, Jesus parou o cortejo e disse: Ed, levanta. E eu me levantei. E agora estou aqui. É muito melhor voltar e fazer parte da multidão salva pelo sangue de Cristo, que sair daquela cidade para entrar no cemitério. Que Deus possa falar no teu coração nesta manhã. Que você possa ver este sonho da sua vida ser realizado. Que tudo que está morto na sua vida, que o Senhor Jesus possa realizar nessa manhã. Que todos os seus pensamentos, aquilo que você tinha, aquelas vontades de fazer algo para Deus, de pregar, de cantar, de voltar para a presença de Deus, não deixe somente no papel. Não deixe dentro do esquife. Permita que o Senhor chegue e toque, para que você possa ter vida, para que você se levante, dê uma meia volta, converta-se a Cristo. Ele está de braços abertos, te esperando. Nesta manhã eu te convido, você que me assiste neste vídeo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que um dia esteve na presença de Deus, você que um dia teve sonhos, você que um dia teve sonhos de fazer algo para Deus, de fazer algo profissionalmente, mas com Deus na direção. Você que um dia teve uma família abençoada e hoje sua família está destruída. Você que um dia viu o seu filho na presença de Deus e hoje vê o seu filho caminhando e seguindo o caminho da morte, a multidão da morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo que Jesus está chegando agora. Basta você crer e aceitá-lo em teu coração. Aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Ore comigo, incline a tua cabeça e peço que você ore as mesmas palavras comigo. Senhor Jesus, eu me achego a Ti, humilde de coração. Eu creio em meu coração que Tu és o Filho de Deus. E com a minha boca eu te confesso como o único e suficiente Salvador da minha vida. Cobre-me com o Teu sangue, Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito de entrar na cidade pelas portas. Que os meus sonhos sejam ressuscitados nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, abençoa cada vida, abençoa cada pessoa que está assistindo este vídeo. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa ressuscitar, assim como o Senhor entrou na cidade de Naim e viu este cortejo desta mulher enterrando seu filho, e o Senhor parou aquele cortejo e fez com que aquele rapaz, com que aquele jovem ressuscitasse. Ressuscita, Senhor, essas pessoas que estão mortas espiritualmente. Ressuscita sonhos, ressuscita projetos, em nome de Jesus. Que cada família seja abençoada, que cada jovem seja abençoada, que cada membro da minha família seja abençoado, que cada irmão meu seja abençoado, que cada sobrinho meu seja abençoado, os meus filhos, meus netos, a minha esposa, o meu bebezinho que está vindo, o meu sogro, a minha sogra, o meu pai que agora se encontra no hospital, mas eu creio que o Senhor está com ele ali. Em nome do Senhor Jesus, ressuscita os sonhos, ó Pai. E eu entrego em tuas mãos, na certeza da vitória, agradecido que sou, porque tu és o meu Deus, o Deus da minha família, o Deus dos meus pais e dos meus irmãos, o Deus que abre porta onde não tem porta,
Orabá, sou decanta, arabaragaçude, andaragai. O Deus que traz a provisão na hora certa. O Deus que traz a provisão no momento certo. Faça isso nas nossas vidas em nome de Jesus. Deus está entrando com a provisão para você. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ed Wills, do Ministério Rosa de Saron Florescendo Vidas. Uma família para abençoar a sua família. Que você tenha uma terça-feira abençoada e um resto de semana todo abençoado, assim como toda a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.